Levante a sua cabeça, olhe para cá, preste atenção, você que está nos assistindo. Nós estamos encerrando hoje essa série de orações, de mensagens, de ministrações. Não pare. E para não parar, nós vamos precisar aprender hoje essa palavra. Essa palavra é para você não parar, ela não vai deixar você desistir. Essa palavra é para te fortalecer e para te manter firme no propósito e na vontade do Senhor. Então escute bem, escute com atenção. Existe um sentimento, uma emoção, existe algo que ataca muitas pessoas, chamado depressão, angústia, tristeza, pânico, medo. Às vezes um sentimento vem na pessoa, e por causa daquele sentimento, daquela emoção, pessoas tomam decisões e fazem escolhas erradas na vida. E eu vou te mostrar hoje que a nossa vida, ela não pode ser guiada. Nós não podemos tomar decisões e fazer escolhas baseadas em emoções e sentimentos. Por mais triste ou feliz, por mais angustiado ou motivado que você estiver, não tome decisões baseadas em emoções. Olha o que diz Provérbios, coloca para nós por favor, Jonathan. Olha o que diz Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, parece que é bom, parece que é ótimo, parece que vai dar certo, parece que eu estou acertando, mas ao final desse caminho, ele dá em quê? Caminhos de? Ou seja, tem caminho que parece que a gente está acertando, parece que está dando certo, só que lá na frente eu vou perceber que eu tomei a pior decisão da minha vida. Existem escolhas que na hora parecem boas, na hora, no momento, só que depois de um tempo eu vou perceber que aquela escolha, aquela decisão que eu tomei, ela me levou para um caminho de destruição. E que tipo de decisão é essa? Que tipo de escolha é essa que me leva para caminhos de morte? Qual escolha? São escolhas e decisões baseadas em emoções. E a maioria das pessoas decidem por emoção. Irmãos, isso é muito sério. Preste atenção no que você vai ouvir agora. Muita gente diz assim: eu estou sentindo que vai dar certo. Não, eu senti uma coisa boa. Escuta isso aqui, ó. Eu estou seguindo meu coração. Meu coração mandou eu fazer isso. E é aí que a gente quebra a cara. Irmãos, muita gente diz assim, ó: eu estou fazendo porque eu senti algo bom naquela pessoa. Escuta isso aqui. Não, se eu não estou feliz, eu preciso largar. Se eu não estou feliz, eu preciso abandonar. Eu sempre digo isso: você está feliz? Não prometa nada. Você está com raiva, está com ódio? Não responda a ninguém. E se você está decepcionado, não tome nenhuma decisão. Vou repetir, escuta isso: se você está feliz, não prometa nada para ninguém. Você está com raiva? Não responda, não é hora de conversar. Você está decepcionado? Não tome nenhuma decisão. Por quê? Porque as suas emoções vão te enganar. O seu coração vai te enganar. A Bíblia diz isso: enganoso é o coração. Irmãos, toda pessoa que tomou decisão baseado num momento de emoção, de sentimento, ela tomou decisão errada. Raras pessoas acertam, e se acertam é por sorte. Deram um tiro no escuro e acertaram. Mas a maioria erra. Por quê? Porque a nossa vida não pode ser guiada por sentimentos e emoções. A nossa vida tem que ser guiada pela palavra de Deus. Irmão, não é se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou animado ou desanimado, não é se eu estou frustrado ou motivado, não. O que decide a minha decisão, o que decide a minha escolha é a palavra de Deus, é a voz do Espírito Santo que fala ao meu coração. Emoções são importantes, mas são péssimas conselheiras, são péssimas líderes.
E nós estamos vivendo uma geração, irmãos, olhe para cá, a nossa geração transformou sentimentos em bússola. Se eu estou sentindo, então é para cá. Se eu estou sentindo, então é para lá. A nossa geração não aprendeu a usar a palavra como bússola, como direção, mas as emoções. E as emoções enganam, elas dizem para você segui-las, mas elas são, no final, a péssima escolha da nossa vida. Por quê, pastor? Porque isso aqui já aconteceu com você. Quer ver uma coisa? Você acordou de manhã um dia, muito feliz, muito alegre, falou assim: nossa, hoje vai ser meu dia. E foi dormir chorando de noite, dizendo: esse foi o pior dia da minha vida. E você já acordou algum dia triste, desanimado, e foi dormir feliz, dizendo: esse foi o melhor dia da minha vida. Quer dizer, de manhã você estava triste, de noite você estava feliz, de manhã você estava feliz, de noite você estava triste. As emoções mudam. Um dia você vem na igreja e você diz: uau, aqui é o meu lugar. Uma semana depois você diz assim: eu acho que o meu tempo aqui acabou. Sabe o que é isso? Emoções. Um dia você está apaixonado por alguém, no outro dia a emoção, a paixão passa, e você diz assim: eu acho que não é ela, eu acho que não é ele. Por isso que pessoas guiadas por emoções e sentimentos vão tomar as piores decisões da vida. O que é a depressão? É um mix, é um conjunto das piores emoções. É quando as piores emoções se juntam: desânimo, incredulidade, paralisia, tristeza, angústia, frustração. Aí vem a depressão. Por isso que nós estamos hoje no último elo da campanha. Eu deixei por último a depressão. Por quê? Porque ela é a pior. A depressão, ela chega quando todas as outras emoções ruins já falaram para mim, para eu tomar decisões, e eu ouvi elas. Quando eu passei por episódios de frustração, de angústia, de estresse, de ódio, e aí a depressão veio, me pega e disse assim: não tem jeito mais para você, você tem que ficar isolado, escondido. Olhe para cá, levante a sua cabeça. Quem vive pelas emoções vai viver dias que ama, dias que odeia, vai viver dias que acredita, vai viver dias de incredulidade. Mas quem vive pela palavra não muda, mas permanece para sempre. Quem escolhe viver pela palavra, diga eu. Deixa eu te mostrar aqui como que funciona isso, esse negócio das emoções. Olha como que uma emoção, um sentimento, algo que vem repentinamente, pode fazer você tomar as piores decisões da sua vida. Talvez você, olhe para cá, você que está aqui, me assistindo, talvez você está sentindo algo, tem uma emoção te dominando, te controlando, e se ela continuar forte dentro de você, você vai fazer escolhas erradas. Mas nesse culto, em nome de Jesus, a palavra de Deus vai sobressair. A palavra de Deus vai esmagar emoções ruins e vai te dar a direção certa para a glória de Deus. Coloque, por favor, Gênesis 25. Escuta isso aqui, gente. Gênesis 25, 29. Certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Vamos lá. E pediu-lhe: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho. Aí, eu estou faminto. Por isso Esaú foi chamado de Edom, porque Edom significa vermelho. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Vamos lá, você vai entender. Esaú disse: eu estou a ponto de morrer. Você conhece aquela pessoa exagerada? Ela terminou de almoçar, dá 2 da tarde, ela fala: estou morrendo de fome. Você conhece aquela pessoa assim? Lá na sua família tem alguém, na sua casa? Não é você não, né? Aquela pessoa que acaba de tomar café já está perguntando o almoço, Del. Cadê? Aqui, o Esaú estava sem comer metade do dia. Aí ele chega para o Jacó e fala assim: Jacó, que sopa boa que você está fazendo, me dá um pouco. Aí o Jacó fala assim: não, eu te dou se você me der o direito da bênção de primogenitura. O que é isso, pastor? É o direito de ser abençoado pela vida toda. É o direito de governar, de ser cabeça. Sabe o que o Jacó propôs para o Esaú?
eu te dou um prato de sopa se você me der a bênção da sua vida toda. Aí o Esaú vira para ele e fala: eu estou morrendo de fome, para que me serve, para que me vale esse direito? Exagerado, frustrado porque tinha saído para caçar e não tinha conseguido achar nada. Aí ele volta frustrado, desanimado. O Jacó faz a proposta indecente para ele, porque a vida está cheia de propostas indecentes. Você vai encontrar propostas indecentes no trabalho, na rua, nas amizades, na internet. Está cheio de Jacó por aí querendo a bênção que está na sua vida. Está cheio de gente por aí querendo negociar com você, tirar de você aquilo que Deus quer te dar. E às vezes por causa de uma frustração, por causa de um momento, olha o sentimento dele: eu vou morrer. E vou morrer, ele estava um dia sem comer. Quem que morre um dia sem comer? Se sou eu no lugar do Esaú, eu ia dizer assim: ô Jacó, você está de brincadeira comigo? Eu estou te pedindo um prato de sopa, você quer que eu te dou a bênção da minha vida? Irmão, pode ficar com a sopa aí. Eu como amanhã, eu como depois de amanhã, eu como semana que vem, eu fico em jejum, mas a bênção eu não abro mão, a presença de Deus eu não abro mão. Olha o que ele fala: eu estou a ponto de morrer. Exagerado, o que me vale? Pode passar, 33. Jacó porém insistiu: jura-me primeiro. E ele lhe fez um juramento, vendendo por um prato de sopa o seu direito de primogenitura a Jacó. Um homem frustrado, cansado, desanimado, com fome, vendeu a bênção de uma vida toda. Poucos dias depois, ou pouco tempo depois, talvez horas, talvez um dia depois, a ficha caiu. Caiu a ficha, ele percebeu o que tinha feito, não tinha mais jeito. O pai deles já tinha abençoado Jacó no lugar dele, e ele percebeu que ele tinha perdido a bênção da vida. Olhe para cá, sabe o que isso gerou? Tristeza, miséria para ele, gerou angústia, gerou mais frustração ainda. E durante 28 anos, Esaú procurou Jacó para matar ele. Gerou uma briga entre irmãos que durou 28 anos, por causa de um momento de frustração que ele negociou a bênção. E olha o que gerou na vida dele. Você alguma vez já disse ou já escutou eu dizendo aqui na igreja: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Mas não era para ser assim, era para ser o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Mas o Esaú, por causa de um momento de frustração, negociou a bênção da vida. Tem lugares que já era para estar seu nome lá, já era para você estar sentado lá, já era para você estar tomando posse, desfrutando de muitas coisas, mas um momento de frustração, uma emoção, um descuido, um sentimento que tomou conta do seu coração, te fez tomar decisões e fazer escolhas erradas. Só que hoje Deus vai quebrar isso. Hoje essa história vai mudar e a bênção vai ser derramada sobre nós. Quem quer receber isso, diga glória a Deus. Fala para o teu vizinho assim: não negocie a sua bênção por causa de um momento. Amém? Quantas pessoas trocaram o casamento por causa de uma aventura, trocaram o ministério por causa de uma ofensa, trocaram a bênção por causa de um impulso. O que é decidido em minutos pode produzir consequências pela vida toda. Cuidado, irmãos, não se esqueça, guarda no coração isso. Está alegre? Não prometa. Está com raiva? Não responda. Está decepcionado? Não decida, porque senão você vai tomar decisões e fazer escolhas baseadas em emoções. Existe um provérbio, se eu não me engano é árabe, eu acho que não tenho certeza, mas o provérbio eu sei. O provérbio diz assim: não tome nenhuma decisão antes de 3 dias. Por que na Bíblia, olhe para cá, por que na Bíblia decisões importantes demoravam 3 dias para ser tomada? Por que você acha que Deus falou assim aqui, ó Del? Por que você acha que Deus falou assim: Abraão, pega teu filho e sacrifica ele para mim? Só que não é aqui não, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus fez Abraão andar 3 dias com Isaac.
Porque Deus não queria que ele desse o filho emocionado. Deus não queria que ele entregasse o filho por uma emoção, por um sentimento que não fosse a fé, que não fosse a palavra, que não fosse a obediência. Lembra quando Salomão morre? O filho dele, Roboão, assume o trono. Os príncipes das tribos vêm e pedem para ele baixar o imposto. Roboão, está muito pesado o imposto, maneira para nós, está muito difícil pagar tanto imposto, está parecendo o Brasil, irmão. Aí, você sabia que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo? Ninguém no mundo paga mais imposto que a gente. Você sabia disso? Só uma curiosidade, tá? Então olhe para cá. Vieram os príncipes e falaram assim: baixa o imposto para nós. Sabe qual foi a resposta de Roboão? Volte daqui 3 dias que eu vou dar a resposta para vocês. Por quê? Porque ninguém pode tomar decisão precipitado, por emoção. 3 dias é o suficiente para você calmar e entender. Qualquer tipo de euforia, sentimento, emoção sai, e você tem clareza para tomar a decisão e fazer a escolha, não baseado em emoção, mas baseado em algo concreto, duradouro, que é a palavra de Deus. Olhe para cá. Não tome decisões baseadas em momentos de emoção e frustração da sua vida. Você vai errar. Coloca por favor para mim Números 20, versículo 7. Escuta isso aqui. Del, pega para mim o cajado, por favor. Eu quero mostrar para o pessoal o que aconteceu. Deus aparece para Moisés. Olha aí, ó. Deus aparece para Moisés e Deus fala com Moisés. Olha o que Deus fala com Moisés. Pode passar o versículo, por favor. Obrigado, Del. Toma o bordão, pega o teu cajado, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha. Diga comigo aqui, igreja: falai à rocha. Só mais uma vez, vamos lá. O que Deus mandou Moisés fazer? E dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. O que Deus falou? Escuta: junta o povo, pega o teu cajado, o bordão, fala com a rocha, fala com a rocha, e a rocha vai dar água, todo mundo vai beber água, os animais também vai beber água, e a vida vai continuar tudo bem. Vamos ver o que aconteceu? Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Até aí tudo bem, tudo certo, vamos lá. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Até aí tudo certo. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Ai. Peraí, do que Moisés chamou o povo? Para você chegar e dizer assim: ô bando de rebelde, o que está no coração dessa pessoa? Moisés estava com raiva. Irmãos, eu sei que de vez em quando vocês querem me matar, mas eu quero confessar um negócio para vocês. De vez em quando eu também quero matar vocês. Eu sei que de vez em quando vocês ficam chateados comigo, mas eu vou abrir meu coração. Eu também fico chateado com vocês. Eu sei que tem dia que você fala assim, ó: puxa vida, o pastor Rodrigo hoje pegou pesado. Mas tem dia também que eu falo: puxa vida, você tá, precisava que você fosse melhor, viu? Olhe para cá. Isso é relacionamento, gente com gente é isso, tá tudo certo. Só que o Moisés estava tão chateado, ele estava tão chateado, com tanta raiva, ele estava com tanto ódio, que ele começa o discurso dele dizendo assim: ei, bando de rebelde, me escutem. Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Irmãos, a tarefa era tão simples. Era só Moisés chegar, reunir o povo e falar assim: rocha, dê água para o povo. Acabou, era só isso. Deus mandou ele falar com a rocha.
Só isso. Mas o Moisés estava com raiva, ele estava chateado. Ele começa o discurso chamando o povo de rebelde. Vamos ver o que deu? Vamos lá. Moisés levantou a mão e... Peraí, Deus mandou ele ferir? O que Deus mandou ele fazer? Mas ele fez o quê? Por que ele feriu ao invés de falar? Porque ele estava com raiva. Eu falo sempre para os pastores das nossas igrejas, quando a gente se reúne, eu falo assim para eles: não deixe sua raiva fazer você ferir a rocha. Irmãos, tem hora que vocês fazem tanta raiva na gente, mas eu sei que tem hora que eu faço raiva em vocês também. Eu sei que hoje um monte de gente ficou com raiva de mim. Pastor, eu tinha que ter cancelado para a gente ver o jogo, cancelado o culto. Olhe para cá, olhe para cá. Só que a gente não pode deixar a nossa raiva, a nossa frustração arrancar palavras da nossa boca e fazer a gente tomar decisões. Deus mandou ele simplesmente falar com a rocha, mas ele estava com raiva, foi lá e feriu a rocha 2 vezes. Não foi uma só não, ele deu 2 cacetadas, pá, pá, com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. 12, vamos lá. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar. Escute, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Sabe o que Deus falou com Moisés? Por causa da tua raiva, por causa do ódio que você deixou te dominar, por causa de ter deixado isso você fazer bater na rocha, você não vai entrar na terra prometida. Você sabia que por causa desse episódio, Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida? Irmãos, um momento de raiva, de frustração, um momento de angústia de Moisés tirou dele a promessa, tirou dele a terra prometida. E eu vim aqui hoje com muita fé para te dizer, debaixo da unção do Espírito Santo, para te dizer: não deixe suas emoções tirar você da terra prometida. Muita gente com raiva, com ódio, chateado, frustrado, saiu da presença de Deus, mas eu estou diante de um povo que está decidido a conquistar a terra e possuir a promessa do Senhor, porque você não é guiado por emoção, quem te guia é a palavra de Deus. Aplaude e glorifique o nome do Senhor, diga glória a Deus. Fala comigo: as minhas emoções não vão me guiar. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Fica com raiva, mas não deixa essa raiva fazer você errar. Fica com raiva, mas fica calado. Fica com raiva, mas não toma decisão na raiva. Fica com raiva, mas não fala com ninguém, porque senão você vai errar. E quando você errar, isso vai te custar muito. Ah, irmãos, eu já vi famílias acabando por causa de um momento de raiva. Eu já vi sociedades acabando por causa de um momento de raiva, ministérios acabando por causa de um momento de raiva. Cuidado, pessoas guiadas por emoções vão errar, e normalmente elas vão levar outras junto com elas, porque elas estão tão machucadas, tão feridas, que elas vão tentar levar outras junto com elas. Cuidado para ninguém te envolver. Olhe para cá, cuidado para ninguém te envolver nas emoções que estão controlando a vida dessas pessoas. Cuidado. E eu quero terminar lendo 1 Reis 19:4. Termino aqui e quero orar pela sua vida. Esse texto fala do profeta Elias, no momento em que a depressão pegou ele. Não se engane, se você der brecha, você pode ser profeta, você pode ser pastor, diácono, líder de não sei o que na igreja, você pode ser semideus, você pode ser anjo. Se você der moleza, a depressão te pega e te para. Ela pegou Elias, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia,
e veio e se assentou debaixo de um zimbro, um arbusto pequeno, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Olha como é que ele estava se sentindo, ó. Olha o sentimento de pequenez, né? De desvalorização, frustração. Eu não sou ninguém, eu não presto, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu tenho que morrer mesmo, eu tenho que acabar com a minha vida. Olha aqui, olha o que uma emoção faz com a pessoa. Escuta essa, pode passar. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Escuta o que eu vou te dizer. A depressão pegou o profeta Elias, um homem que orava e o céu abria ou fechava, um homem que orava e caía fogo do céu, um homem que sozinho enfrentou mais de 800 falsos profetas, sozinho restaurou a nação de Israel. Agora, por causa de uma palavra da rainha Jezabel, aquela palavra entrou no coração dele, gerou tanta tristeza, que ele pediu para morrer. Ele se afastou. Escute, porque a depressão, ela afasta a gente. A depressão, ela faz a gente querer ficar sozinho, não querer ver pessoas, não querer mais vir para a igreja, não querer trabalhar, não querer sair com ninguém. Ela te afasta. Por quê? Porque ela quer te matar. Sozinho você é mais fraco. Por isso que ela isola a pessoa. A Bíblia fala que ele deixa o moço que andava com ele e vai sozinho para o deserto. Aí ele deita e fala com Deus: eu quero morrer, eu não sou melhor do que ninguém. Ele estava se sentindo um lixo. Só que escute, nada fora tinha mudado, nada com Deus e ele tinha mudado. A unção dele, a autoridade dele era a mesma, o poder de Deus na vida dele era o mesmo. O que tinha mudado então para ele pedir a morte? Sua emoção. Tinha um sentimento gritando dentro dele, tinha uma emoção dizendo: não tem mais jeito. E talvez eu estou falando agora com alguém que está com esse sentimento: não tem mais jeito, eu tenho que desistir mesmo, eu não valho nada, ninguém gosta de mim. Você não está querendo se envolver com ninguém mais, você não está querendo conversar com ninguém, e você está dizendo assim: eu tenho que morrer, porque ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim mesmo. Olha o que eu fiz com a minha vida. É interessante que externamente nada tinha mudado, mas dentro dele tudo tinha mudado. E naquele momento Deus mandou o remédio, o socorro. Naquele momento Deus mandou a cura. O céu está mandando cura aqui hoje. Levante a sua mão, o céu vai te tocar. Hoje Deus está mandando livramento. Hoje Deus está mandando cura. Está mandando bênção para a sua vida. Toma posse disso, diga: eu recebo. E a Bíblia diz que o anjo chegou, fez ele comer e beber 2 vezes, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus, onde Deus estava esperando por ele. E aquele homem, escute, aquele homem que estava ali debaixo daquele arbusto, pedindo para morrer, se sentindo um nada, um lixo, foi levado para o céu numa carruagem de fogo, num redemoinho, e se tornou um dos 2 únicos homens na terra, no planeta e na história, que foi para o céu sem morrer. Foi Enoque e Elias. Irmão, levanta a sua mão, deixa eu profetizar. Hoje você pode estar abatido, triste, decepcionado, depressivo, mas amanhã Deus pode fazer na tua vida o maior milagre da tua história. E só se você crer nisso, levanta bem alto as mãos e aplaude e dá gritos de aleluia. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar.